Fala pessoal, vamos fazer hoje um videozinho que foi muito pedido, baseado num vídeo que a gente fez há um tempo atrás. Ancoramos a Ross C190 aqui em Paraty, na Praia do Bom Jardim, com âncora de proa e âncora de popa. O pessoal questionou muito porque num barco relativamente pequeno, uma 19 pés, ainda mais um barco com comando central como aquele barco, é muito fácil você ir da proa para a popa, jogar uma âncora ali, voltar, jogar outra âncora aqui. Tá, mas como é que eu faço isso num barco de 26, de 30 e pouco, de 40, de 50? A gente até já fez esse conteúdo na Cimitarra 50, lá para trás, 2018, mostrando esse processo. Mas talvez não tenha sido tão didático, vou tentar explicar um pouquinho melhor como que a gente faz essa ancoragem. Para começar, a gente vai lá do fly, como se a gente estivesse chegando para fazer a navegação normal, fazer uma ancoragem normal só de proa. E depois a gente vai seguir para colocar a nossa âncora de popa. Então vamos lá. 1, 2, 3, Vamos supor que estamos chegando nessa praia para fazer uma ancoragem aqui na Ilha da Cotia. Vocês estão vendo que tem um barquinho ali, é óbvio que esse barco é um barco de passeio, é um barco pequeno, ele chegou exatamente de proa na areia. A gente não vai ancorar lá tão perto como ele está, a nossa ancoragem vai ser certamente um pouquinho mais para fora, ali já é raso. A gente sabe que talvez uns 30, 40 metros para trás ali onde o bote está, ainda tem uma boa profundidade suficiente para a gente fazer a atracação. Então a primeira coisa é colocar o barco na posição. Vocês vão acompanhar um pouquinho da manobra. Aproveita para ver aqui, ó, os manetes trabalhando. Muita gente que tem essa dúvida de como é que se faz manobrar um barco só com manete. Ó. E aí você vai entendendo todo o que um barco faz quando você põe manete para um lado, manete para o outro. Espero que as imagens por cima ajudem você a entender. Na verdade é como se você tivesse a direção do seu carro, entre aspas, na traseira, né? Aqui é como nós estamos indo. Então quando eu acelero o lado de boreste, o barco vai para o lado de bombordo. E assim, vice-versa. Vou acelerar aqui para trás, ó, o lado de bombordo, o lado esquerdo da embarcação, e ela está tendendo aí para o outro lado. Quando ela passa um pouco, ó, a gente dá mais uma traseirinha aqui no bombordo, e ele vai se alinhando ali. Acho que vai dando para entender. Aqui já é um ponto que eu quero jogar minha âncora de proa. Então eu já vou começar o procedimento aqui. Começar a soltar a nossa âncora de proa e fazer uma ancoragem normal, só com âncora de proa mesmo. A gente está aqui com 4,5 metros de profundidade. Então, uma ancoragemzinha normal, só com âncora de proa. Vamos colocar o barco na posição que a gente quer. Uma coisa que eu sempre gosto de mostrar, que vocês estão vendo bem na imagem aí, é o ângulo que a âncora está lá. A gente pode soltar um pouquinho mais para ficar uma ancoragem bem segura. No outro vídeo a gente falou bastante sobre ângulo de âncora, tem até um vídeo mostrando uma âncora trabalhando na praia, interessante para você assistir, que mostra bem a posição que ela tem que estar em relação à areia para unhar direitinho e não agarrar, né, não correr. Lembra que agarrar quer dizer quando ela escapa, né? Então a gente está numa posição mais ou menos que a gente quer que o barco fique. Não está muito perto da praia, a ideia não é ficar colado lá, é mais mostrar a mesma coragem. Então a partir de agora o que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que preparar a nossa âncora de popa lá embaixo. Então, quer ver? Acompanha como é que é a preparação da âncora de popa, que tem que ser feito antes desse momento aqui. Vê lá. Importante quando você for preparar a sua âncora, deixá-la já na popa ali pronta para ser usado, já separar um tanto de cabo, ó, porque muitas vezes ele tá assim, né? Por mais que você tenha enrolado, a hora que você começa a separar, ele dá uma embaraçada. Então é importante que você tenha já pronto aqui o final do teu cabo, toda a parte que vai chegar na âncora, já preparada, as arinhas tá aqui me ajudando, de um jeito que a hora que você for lançar a tua âncora de popa, ela esteja fácil e não corra risco de nada enroscar aqui. Então a gente vai calcular mais ou menos quando a gente vai precisar de cabo, já vai deixar ele aqui atrás. Certamente a gente vai colar no lugar ali que a popa vai ficar com uns 2, 3 metros, então a gente precisa de uns, chutando alto, uns 10, 12 metros. Então eu vou deixar isso aqui já, e aí você vai arrumando um jeito, ó, que quando a âncora for lançada, esse cabo não se enrosque. Muitas vezes acontece, você está indo para um lugar fazer uma ancoragem e na verdade você não pensa que você vai ancorar de popa, por exemplo. E aí você vai chegando e na hora que você vê os barcos estão todos de popa e você tem aquela vaga ali no meio. Aí você vai jogar a âncora de proa e só quando você estiver entrando você vai lembrar de pegar a âncora de popa.
Isso é um grande problema, porque muito provavelmente vai ter vento e dificilmente teu barco vai ficar parado no meio dos outros, esperando você ir pegar a tua âncora de popa, desenroscar a tua âncora para jogar a âncora de popa. Então é fundamental você, primeiro, estar com a âncora de popa o mais fácil possível para ser usada a qualquer momento. Isso é importante. E o segundo fato é você pensar de vou fazer uma atracação com popa, vou usar a âncora de popa, prepara, deixa ela numa posição, ela não precisa estar bonita, ó, ela só não pode estar enroscada. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a nossa âncora de popa é uma Danfor Fortless, essa Fortless é de alumínio, essa âncora assim, ela é FX16, elas têm os modelos, depois você procura a especificação disso, deve pesar na faixa de uns 3 kg no máximo. Quer dizer, para o tamanho dela, ela é bem leve, ela é extremamente eficiente, principalmente nessa puxada de frente, que a âncora de popa só puxa numa direção, no máximo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Fala-se mal dessa âncora quando você roda muito, porque você está ancorado aqui e de repente a âncora puxa para lá. Dizem que ela solta e demora para unhar de novo. Mas enfim, eu já usei essa âncora como âncora principal do barco algumas vezes, nunca tive problema, mas é a fama dela. Agora, para segurar de frente, é das melhores que existe, principalmente porque ela é muito leve em relação ao tamanho. Então, como a gente vai jogar na popa e a puxada é só no ângulo reto, o máximo que ela faz é puxar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Essa âncora é perfeita para você ter no teu barco. Essa aqui, ela é homologada para embarcações de até 38 pés para lá na proa. Então, facilmente umas 55 ou até maiores dariam conta aqui. Se você quisesse num barco ir na faixa de até 40 pés colocar uma âncora menor que essa, talvez ali de 1,5 kg, 2 já é suficiente. Uma Bruce normal de 2 kg seguraria um barco de 30 e poucos pés, talvez 3 kg, um pouquinho mais, 5 kg seguraria esse barco também. Então, quer dizer, não precisa ter muita coisa na popa, tá? Principalmente que é uma âncora que você vai trabalhar ela num ângulo só. Vamos deixar ela aqui pronta e vamos voltar para acompanhar a atracação. Agora que você entendeu que é importante você preparar a sua âncora antes de fazer a ancoragem, na verdade até antes de fazer a ancoragem de proa, você entendeu o porquê ali, voltamos à posição que nós estávamos e vamos agora soltar. Nós estamos já ancorados, eu vou de novo esticar a corrente, ó. Você vai conseguir ver a corrente esticando, a gente vai saber mais ou menos qual é o limite, o barco está indo para trás, você vai ver ali o ângulo da corrente esticando já já. Então aqui é mais ou menos a posição que o barco ficaria com a âncora esticada. A partir daqui a gente vai começar a soltar mais corrente e jogar o barco mais para trás. Repara que por enquanto eu não fiz força nenhuma, é só o barco que está trabalhando, né? Vamos deixando o barco mais para trás, solta mais um bom tanto de corrente, lembra de ver a profundidade, você não pode ficar raso demais, né? É importante você ter uma noção da profundidade. Mantendo a corrente esticada, o barco indo mais para a posição de lançamento de âncora, não é a posição que ele vai ficar, tá? É a posição que a gente tem que ir para trás para poder jogar a âncora de popa, tá? A partir de agora, a gente está mais ou menos na posição que a gente acredita que seja certa para lançar a âncora. Por quê? Levamos o barco na ancoragem, estava bem ancorado, soltamos mais um monte de corrente e agora vamos jogar a âncora de popa aqui atrás. Então agora vamos lá acompanhar esse processo junto com a gente, como é que é simples de se fazer. Já que você já viu o processo de preparação da âncora, ela estava aqui onde nós deixamos, o cabo está pronto para ser lançado, para em nada atrapalhar. Dicasinha, puxa uns metrinhos a mais aqui na mão, ó. Puxa uns 2, 3 metros aqui na sua mão. Com essa mão que você puxou, faz o arremesso simples da âncora. Esse é o máximo que você vai fazer de força para fazer a sua atracação. Chega para lá, meninas. Ainda pode ter duas cachorrinhas te atrapalhando, que você vai ver que não é muito problema. Aí o que você faz? Deixa aqui, ó, sobrando mais alguns metros de cabo, né? Ops. Deixa sobrando mais alguns metros de cabo. Vem aqui e dá uma laçada no teu cunho. Uma laçadinha bem superficial, não precisa ser mais do que isso. Aí você tem que voltar pro comando. E aí a gente vem aqui, ó, e recolhe um pouco de âncora de proa. Vamos recolher a proa. Puxar a âncora de volta, levar o barco para frente outra vez. Para quê? Para a gente conseguir ter um ângulo bom para unhar a âncora de popa. Por isso que a gente veio para trás, lembra? A gente chegou com o barco numa posição, soltou mais um tanto de âncora para jogar de popa e agora a gente traz o barco para frente de novo. Com isso a gente vai estar com as duas âncoras em posição de estar bem unhada. E aí o processo é de avaliação constante, né? Olhar como é que está a proa e descer de novo para ver se a popa está unhada. Então agora aqui, ó,
O barco já fez o trabalho sozinho, ó. Sua âncora de popa já está unhada. Você não precisou fazer nada, não fez uma força. Já está unhada. E agora a gente vai lá para a proa para verificar como é que está o ângulo da corrente. Corrente aqui ainda está bem para baixo, então a gente pode recolher um pouquinho mais até ela esticar. E nessa hora a gente está com as duas âncoras. Ó, aponta um pouquinho a câmera para trás, deixa eu mostrar um pouquinho o negócio pessoal. O barco deu uma desalinhada, tá vendo? Quando a gente parou, o vento virou um pouquinho. A hora que você estica aqui, qual que é o processo, né? A hora que você puxa uma âncora para cá, a outra âncora para cá, tende a alinhar o barco. Então agora a gente está com a nossa âncora de proa se esticando. Dá até para dar um tapinha mais nela. E a popa deve também estar unhada lá. Vamos conferir. E o barco vai ficar alinhado na posição retinha, certinha. Olha lá. Estamos com as duas âncoras esticadas, presas e está pronto. Poderia ter um barco a 10 metros para lá, outro barco a 10 metros para lá, que o seu processo seria feito tranquilamente. A única atenção importante você ter é se você tiver um vento lateral muito forte. Talvez esse momento de colocar o barco na posição, soltar esses metros de âncora de corrente a mais da proa para ir jogar a âncora de popa, talvez nesse momento o teu barco vá para um lado ou para o outro em cima dos outros barcos, né? Então é importante você ter essa atenção se tiver barcos próximos e vento lateral. Estamos num dia excepcional aqui, né? Não tem uma brisa, não tem nada. Então a gente conseguiu fazer todo o processo de ancoragem proa e popa rapidíssimo. O barco está travado na posição e a gente agora vai começar o processo de tirar, para você ver como tirar também é fácil. E não esquece de deixar o like, sabe que é muito importante pra gente, ajuda muito. Se você chegou nesse vídeo sem querer, inscreve-se no canal, acompanha com a gente lá todo o conteúdo que a gente tem de navegação, viagem, já fizemos muitas expedições com esse barco, com outros barcos, enfim, acompanha a gente no canal, ativa o sininho para ser avisado de todos os conteúdos. Aí você vai me perguntar, tá, beleza, ancorei, fiz o processo, preciso sair, como é que eu faço para tirar aquela âncora? A gente lembra que a âncora, se você puxar para trás, você puxar a âncora para trás, ela vai unhar cada vez mais. Se você for para cima dela, você consegue facilmente que ela se solte. Então qual que é o primeiro processo que você tem que fazer? Soltar bastante âncora de proa, para o teu barco ir para trás de novo. Lembrando que a gente pode soltar a âncora de proa aqui, ó, e dar uma resinha com o barco. Ajuda ele para lá, tá vendo? Só que esse teu cabo de popa, se ele começar a entrar embaixo do barco, ele vai enroscar no hélice. Então o ideal não é você fazer isso. O ideal é você soltar um pouquinho de âncora de proa e seguir lá para baixo para fazer o recolhimento aqui com a mão desse cabo antes que ele enrosque. Ó, o cabo está ali boiando, o ideal é que o cabo de popa seja um cabo que boie, né? Mas eu estou cada vez mais em cima ali da minha âncora. Ó, ainda não deu, mas já soltou. Ó, porque eu estou puxando ela mais para cima. Vou puxar ela para cima, ela já solta. Então, nesse momento, para terminar o processo, eu tiro a âncora, posso deixá-la em algum lugar seguro, e aí se tiver um vento forte lateralmente, eu tenho que correr, tirar o barco, tirar a âncora de proa e depois vir guardar a âncora de popa, assim como qualquer outro cabo que você eventualmente precise tirar. Vamos terminar então o nosso processo, tirar o barco desse ponto de ancoragem e a gente segue para finalizar o vídeo. Só temos agora que recolher a âncora de proa e seguir saindo da vaga. De novo, faço questão de lembrar que nós estamos num lugar extremamente parado, sem nenhum barco em volta, sem nenhum vento lateral, enfim. É muito mais fácil se você tivesse ondulação, vento, vários barcos. Mas ó, o processo de recolher a âncora é relativamente simples. Importante não deixar, lembrar de não deixar só o guincho fazer força de puxar o barco para frente, né? Os guinchos não são dimensionados para isso, tenha sempre atenção. Mas se você tiver um guincho ali relativamente dimensionado do jeito certo, você consegue fazer que nem a gente está fazendo, ó. Deixa esticar, ó, a hora que o guincho, a corrente estica, que o guincho começa a fazer força, você para, o próprio peso da corrente vai levar o teu barco para frente, soltou lá, você recolhe mais um pouquinho, esticou a corrente, você para de novo, ó, o barco está indo para frente, sem a gente fazer força, sem forçar o guincho, frouxou a âncora lá, a gente puxa mais um pouquinho, esticou a âncora, a gente para de novo.
Vocês estão vendo bem na imagem aí, como é que é relativamente simples. A hora que você estica a âncora, você percebe que o guincho fez aquela força, você para, deixa a corrente puxar para frente. O próprio peso da corrente leva o barco, a não ser que você tenha muito vento te empurrando para trás. Aí você precisa dar um pouquinho de motor para frente, né? De novo, não é o caso nosso aqui. Nós estamos num momento muito bom. Nessa hora, você está vendo nas imagens aí que a âncora já está ficando para trás do barco, né? Quer dizer, já está, como é que eu diria? Então a âncora estava unhada aqui assim, ela já está para cá, ou seja, ela está pronta para soltar lá embaixo. Aí você pode deixar o guincho fazer uma forcinha para tirar a âncora de lá. E aí você traz ela até em cima tranquilamente. Lembrando que muitas vezes em um lugar como esse que nós estamos aqui, a âncora chega muito suja. A âncora está limpa, então aí é só a gente guardá-la no lançador, fica muito mais fácil. Mas se ela estivesse suja, eu vou te mostrar uma outra estratégiazinha fácil de você resolver esse problema. Vou mostrar um outro detalhe também, quer ver? Vamos lá, vou subir essa âncora aqui, ó. Vou subir a âncora. Ela vai subir ao contrário. Você deve ter passado por isso algumas vezes já na tua vida de navegador aí. De recolher a âncora e ela subir ao contrário. Aí você solta ela, ó, sobe de novo e ela volta a subir ao contrário. Aí você fala, pô, o que eu posso fazer para não acontecer mais isso? Vou te mostrar uma estratégiazinha também bem legal para você fazer para resolver isso aí. É bem simples, ó. Você vai colocar o teu barco de ré. Então vamos colocar o barco em uma posição ali, ó, que não tem ninguém. Aí você coloca a tua âncora na água, ó, e vai de ré. Quando você vai de ré, a tua âncora estava nessa posição, com o bater da água aqui, ela vira, ó. Agora vocês vão ver que a hora que a gente levantar a âncora ali, ela já vai vir na posição certa e vai entrar direto no lançador. Olha lá. Já foi. Já está no lugar. Calma, a bateria está acabando, mas enfim, deu tempo de vocês verem como é que a gente faz para colocar a âncora na posição certa, para ela vir para o lançador, não entrar ao contrário. Fechado? Chegou até aqui, não esquece de se inscrever, não esquece de dar o like, vamos descer esse drone antes que a bateria dele jogue ele na água de novo. Valeu, até mais! Dá um toquinho para frente aí. Parou. Bom, naquela correria de descer o drone, né? A hora que ele apita, bateria acabando, você tem que descer, que senão ele desce na água. Ele desce onde você decolou e no caso decolar um pouquinho mais para lá. Então faltou mostrar como é que você limpa a âncora. Agora é relativamente simples, porque você deixa ela na água e se desloca com o barco um pouco. Preocupante é você se deslocar com o barco para frente, você tem que ter muita atenção se você está avante, porque quando você coloca a tua âncora na água e você anda com o barco nessa posição, ela tende a vir para trás, provavelmente ela vai acabar batendo no teu casco. Então você tem que tomar muito cuidado com esse movimento de ancoragem avante. A gente até faz uma ancoragem de vir deslocando para frente, soltar a âncora e deixar o barco virar, mas tem toda uma estratégiazinha para evitar isso. Qualquer hora a gente tenta fazer esse vídeo para vocês. O importante é que na hora de limpar, faz esse processo para você já colocar a âncora na posição que nem a gente fez para a âncora subir no lançador do jeito certo. Coloca a âncora na água, deixa ela um pouco mais de meio metro dentro da água e dá uma ré. Ela vai ficar na água, essa água que passa por ela já vai limpando a corrente, vai limpando a âncora e quando você subir, além dela estar na posição certa, ela já vai estar limpa. Já resolve dois problemas de uma vez só. Fechado? Bom, se você tem alguma outra dúvida com relação ao processo de ancoragem, deixa nos comentários ou alguma outra coisa que você queira ver. Não que a gente seja professor, pelo amor de Deus, mas a gente tem o costume de fazer isso e às vezes pode ajudar você que está começando, que está dando os primeiros passos, vai fazer as primeiras ancoragens ou vai pela primeira vez a alguns lugares entender alguns procedimentos. Deixa nos comentários aqui o que você gostaria de ver, que a gente mostrasse para você. A gente vai tentar produzir esse conteúdo para te ajudar a ter um pouquinho mais de facilidade, desvendar um pouquinho esse mundo que às vezes é tão complexo. Vocês viram que fazer uma ancoragem num barco de 55 pés é tranquilo, então você tem uma 30, você tem uma 40, você faz também se você seguir esse processo todo com relativa tranquilidade, beleza? Não esquece de deixar o like, ajuda a gente bastante. Até a próxima. Tchau!